Bom dia, meus queridos! Hoje nós vamos ver conteúdo novo. Eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas. Na aula passada, a tia fez a correção da nossa atividade da página 13 à página 16 do capítulo 1. O recadinho que foi para vocês nesta semana, nós vamos falar sobre o panorama da nova ordem mundial, ou desordem. E para casa foi a página 26 e 27 do livro didático. Então, nós vamos fazer a introdução do nosso capítulo, vamos falar da nova ordem ou desordem mundial. Então, meus queridos, primeiramente, que neste capítulo você aprenderá com o fim da Guerra Fria, trouxe o acirramento dos conflitos bélicos, étnicos, territoriais e provocou um conflito entre civilizações. Porém, não por razões culturais, mas eminentemente econômicas. Você tem 4 imagens aí, né, mostrando a vocês a União Soviética, os Estados Unidos, a queda do Muro de Berlim, né? Então, essa queda do Muro de Berlim e a esperança dos ventos da mudança, a emergência de uma nova ordem ou desordem. Vamos ver o nosso decorrer do nosso conteúdo. Durante a Guerra Fria, nós vimos, no primeiro capítulo de vocês, nós estudamos um pouquinho sobre a nova ordem mundial, não foi? E vamos continuar falando sobre ela, que era esse conflito, dessa oposição entre esses países. Oposição mundial era ideológica, a oeste era o quê? O capitalismo, com os Estados Unidos, e a leste, o socialismo, com a União Soviética. Então, essa primeira divisão de mundos, você pode observar na legenda que está dividida em 3 mundos, que é o primeiro mundo, país capitalista desenvolvidos, o segundo mundo, país socialista ou de economia planificada, e o terceiro mundo, que é áreas periféricas ou subdesenvolvidas. Então, essa era a primeira divisão do mundo durante a Guerra Fria. Essa era a divisão do mundo em 3 mundos. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, os países capitalistas, segundo socialista. E o terceiro, periféricos ou subdesenvolvidos. Já na nova ordem mundial, já é diferente, meus amores, essa divisão de mundo. Nós vimos que na Guerra Fria existia 3 divisões. Já na nova ordem mundial, já é apenas 2. Já é apenas 2 divisões. A oposição mundial passava a ser socioeconômica. Qual é essa oposição mundial que passava a ser socioeconômica? O norte, que eram os países ricos e desenvolvidos. Ao sul, subdesenvolvidos ou com graves problemas sociais. Então, tinha essa divisão. Essa divisão dos países em 3 mundos expressa o conflito leste e oeste ideológico entre o socialismo e o capitalismo. E a divisão norte e sul expressa um conflito socioeconômico, em que os países do sul apresentam graves problemas, como a concentração de riquezas, fragilidade de políticas públicas, elevadas dívidas externas, deficiência educacional, fome, carência de moradia, saneamento básico. Então, tem vários critérios que levou essa divisão em 2 mundos. Norte, país ricos e desenvolvido. Sul,
país subdesenvolvido ou com graves problemas sociais. Vocês podem estar observando essas duas imagens que a tia colocou aí para vocês. Anafomose do PIB dos países. Então, o que quer dizer isso, tia? Você pode observar esse inchaço desses países em relação aos outros países. O PIB, quando nós falamos em PIB, é a riqueza desses países. Você observe que os Estados Unidos aí, ele está, nessa imagem abaixo, ele está bem gordo, né, não? Então, quer dizer o quê? Que o PIB dos Estados Unidos é maior do que os países da América Latina. Da mesma forma, esses outros países da Europa aí, acima da África. Em relação, você pode observar que a África está bem encolhida nessa segunda imagem abaixo, que você nem observa praticamente, nem vê o continente africano em relação aos países europeus. Da mesma forma, outros países apresentados aí nessa anamorfose. O Canadá, os Estados Unidos, a renda per capita dele, em relação aos outros países da América, é superior. Da mesma forma, o Reino Unido, a Alemanha, a França, o Japão, a China. Então, a economia, o PIB desses países são muito maiores do que um exemplo da África do Sul. A nova ordem mundial, o conflito norte-sul, com essa linha imaginária que vocês podem estar observando, essa linha imaginária nesse mapa mundi, o mundo encontra-se dividido em dois grandes blocos, que correspondem aos países desenvolvidos, aos países em desenvolvimento. Então, a cor amarela aí, representada na legenda, representa os países desenvolvidos e a cor verde representa os países em desenvolvimento. E essa linha aí é a linha de separação entre o norte e o sul. Por que os países do norte dominam? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos. Por que os países do norte dominam? Graças a Deus que ainda há formas legais de se explorar países em desenvolvimento. Essa é a resposta dos países desenvolvidos. O problema de negócio legítimo, muito difícil, lucrar. As margens são muito baixas. Muitas pessoas o fazem. Essa é uma mensagem de um filme que mostra quantos países lucram com os países em desenvolvimento. Há estratégias de domínio dos países desenvolvidos, ricos. Qual é a estratégia? As características dos países ricos. Vamos ver quais são as características desses países ricos? Não possuem tantos recursos minerais, mas são países altamente industrializados. Por quê? Porque eles exploram a matéria-prima dos países em desenvolvimento. Forte influência de empresas com sede no norte, as multinacionais com os países em desenvolvimento. Então, o que acontece? As empresas têm sua sede nos países ricos. Isso, o que é que acontece? Os países do norte é aonde que fica a sede das empresas. Já os países em desenvolvimento é aonde que fica as filiais, as multinacionais. Todo esse lucro dessas empresas, das multinacionais, volta para os seus países de origem, os países ricos. Outra característica, importam matéria-prima e exportam produtos industrializados, tecnológicos e investimentos financeiros. Assim, possui balanças comerciais geralmente positivas. Então, quanto a esses países ricos, olha, meus amores,
Enquanto, eu vou dar um exemplo, o Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Vende matéria-prima. Então, importa matéria-prima. E exporta produto industrializado e tecnológicos. Então, essa é a grande diferença entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Os países do G7 dominam os organismos e entidades financeiras e políticas internacionais. Os países em desenvolvimento possuem volumosos endividamentos, sistemas financeiros. Então, os países em desenvolvimento possuem volumosos endividamentos. Esses endividamentos com qual país são? Com os países desenvolvidos, com os países do norte, os países ricos. Então, os países subdesenvolvidos, eles devem para os países desenvolvidos. A guerra por controle de recursos minerais, por parte de suas multinacionais, ou para controlar o preço destes produtos. Então, essas são estratégias de domínio dos países desenvolvidos ricos sobre os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Essa é a diferença, meus amores. Quando nós exportamos matéria-prima, nós compramos produtos tecnológicos que custam muito mais do que a matéria-prima. Então, você pode ter ideia nesse quadro aí, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Quanto eles fornecem tecnologia, de maquinários, o que é que nós fornecemos para eles? Fornecemos matéria-prima a esses países desenvolvidos. Então, na próxima aula, nós continuaremos com o nosso conteúdo, certo? Então, até lá!